Vamos lá. Dando continuidade ao que a gente já viu de arte grega, a gente vai falar da questão dos vasos, que na verdade a gente está tratando da pintura. Por que pintura vaso? Os gregos, apesar de terem se desenvolvido muito na questão, né, das esculturas, que a gente vai ver daqui a pouco, também se desenvolveram bastante na questão que a gente viu lá das colunas e das construções, a pintura não era muito a praia deles, no sentido de diferentes suportes. Tá? Quando eu estou falando de suporte, eu estou falando de tela, eu estou falando de parede, eu estou falando de vaso, eu estou falando do próprio corpo, eu estou falando da escultura, isso são suportes para se fazer arte. Tá? Os gregos vão ficar reduzidos... Perdão. Os gregos vão ficar reduzidos, a pintura deles, simplesmente aos vasos. Tá? Nesse sentido, eles pintam pouca coisa, mas eles fazem muito tipo de vaso. Em relação à pintura, né, eles vão criar duas técnicas. Uma, pintar o vaso e retirar a tinta, que aí você vai ter essas figuras avermelhadas ou amareladas. Você vai pensar assim, você é idiota, né? O cara pinta e tira a tinta, pô, que trabalho desgraçado é esse? Né? Mas é só você fazer uma comparação com o que a gente faz hoje, que se chama craquelê. A gente não faz isso? Meninas, para quem não trabalha com essas questões manuais, já fez a unha craquelê. Aquela que você passa, fica linda, depois você passa o negócio, ela vai rachando assim, você fala assim, ai, minha unha, né? Tá? É aquele processo. Se você parar para pensar, também parece meio besta isso, né? Você faz tudo bonitinho e depois você faz rachar tudo, né? Tá? Aqui a ideia é meio besta, mas é essa mesmo. Eu pinto e depois eu vou retirando exatamente onde eu quero a tinta e depois eu faço os detalhes, tá? Por isso que as figuras vão ficar nesse tom, ou avermelhadas ou amareladas. A outra maneira é pintar o vaso normal mesmo. Eu tenho o vaso no natural, né? E depois eu pinto com as figuras negras. É isso que a gente vai ter. Vou mostrar já daqui a pouco outros exemplos. Enquanto vocês olhem as pinturas, a gente aproveita para falar dos vasos. Os gregos tinham 329, brincadeira, não é 329, mas eles tinham muitos modelos de vaso. Vaso para tudo, tá? Vaso para água, que é diferente do vaso para o vinho, do vaso para o café, do vaso para o arroz, do vaso, tá? Então, tem muitos e muitos e muitos modelos. Aí você só aproveita e olhem, né, a pintura, na verdade. Porque você não precisa ficar se torturando em relação a tipos de vasos gregos. O que você precisa saber é que eles realmente mandavam bem na pintura dos vasos. Por quê? Apesar de ficarem só ligados à pintura nos vasos e não nas paredes, como a gente vai ver depois com os romanos e tudo mais. Mas vejam que a questão deles trabalharem com a proporção, né? E a questão dos vasos serem abaulados, eles não distorcem a imagem. Vocês conseguem entender distorção de imagem? Se todo mundo aqui já mexeu no Word, pegou uma imagem de algum lugar, jogou no Word, ou em PowerPoint, alguma apresentação que você teve que fazer, se não teve, não se preocupa, ano que vem você vai fazer horrores, porque você vai estar na faculdade, tá? E os professores adoram dar seminário pra gente. Tá? É uma delícia, é super legal, e eles ainda exigem coisas do tipo, eu quero com imagens e você não pode ficar olhando os slides, é bem legal. Aí você pensa assim, pra que tem slide então, né? Se eu não posso olhar. Mas faz parte da universidade, universidade é as besteiras assim, mas tem muita coisa legal. A gente aprende a jogar truco, tomar cerveja, é bem legal. Brincadeira, pô, a gente aprende muita coisa, tá? Mas agora falando sério, quando você pega uma imagem, você joga e se você não puxa ela do lado certo, ela distorce, não distorce? Ou ela pode ficar achatada, assim, ou ela pode ficar assim, né? Ou ela pode ficar esticada. Isso é um risco que a gente corre quando a gente não sabe mexer direito nisso. Então vocês pensem, nessa base, né, abaulada, eles podiam também cometer esse erro, mas eles não cometiam, porque realmente os caras eram bons, tá? Só para vocês, assim, né, pensarem nessa questão técnica. Só para, né, ó lá, é muito legal a gente parar para perceber esse trabalho das figuras, né, ó. Eu acho lindíssimo e muito detalhado, né, ó. Os temas são diversos, desde o cotidiano dos gregos até deuses, né, então eles passam pela natureza, pela vida comum, tá? É uma variação enorme de temáticas. Não tem como você falar assim, é só isso, tá? E aí a gente entra na coisa mais espetacular dos gregos, que são as esculturas. Como os gregos não tinham regras do tipo, se você for fazer uma escultura grega, obrigatoriamente você tem que fazer assim, assim, assim. Isso não existe aqui, tá? Eles têm liberdade de fazer e de trabalhar com isso
da maneira como eles iam se desenvolvendo. Tudo bem? Então a gente vai perceber que os gregos tiveram 3 períodos. A gente começa com um período arcaico. Arcaico significa velho, antigo, tá? Não sei se vocês já usaram essa expressão no dia a dia, mas podem usar, tá? Ai, mãe, como isso é arcaico, né? Às vezes a mãe fala uma palavra, né? Eu não sabia que a expressão, isso é do tempo do EPA, é muito velho. Se vocês não sabem disso, estou contando agora. É muito velho isso, tá? E aí eu ouvi uma menina falar assim, que isso? É gíria nova? Ela assim, Vivi, a minha avó fala isso, né? Ui! Né? Eu não sei se eu sou do tempo do EPA, estou desatualizado, o que acontece? Aí um dia uns alunos disseram assim, é tosco. Deu, peraí, tosco é uma palavra que já tem lá no poema em 1700, né? Não, professor, isso é uma gíria nova. Eu estou perdido, então. O que é novo, o que é velho, né? Então, por favor, eu vou me atualizando, mandem, né? Lá no Face e onde vocês quiserem, me mandem essas questões novas aí, que eu não estou... Trollar é uma nova que eu aprendi. Já não usa mais. Ah, meu Deus, eu estou desatualizada mesmo nisso. Mas tá bom, bora. Mas arcaico você pode usar, tem uma palavra bonita, é chique. Quando para... Se você precisar do sinônimo de velho, antigo, você usa arcaico, sem problema. Como que acontece aqui? Reparem a escultura, a gente tem que analisar para poder entender o crescimento disso, a evolução. Você olha para isto e você fala assim, bom, primeiro, tá de olho fechado, né? Parece uma sobrancelha travesti, né? Cabelo... Adoro, já tentei fazer, riram na minha cara, porque falaram que esse tipo de cabelo em mim jamais ia acontecer. Parece um cabelo afro, né, que você faz aquelas trancinhas, tá? Me sacanearam, de verdade, eu queria fazer, riram na minha cara, você tá louca? Primeiro que você não tem cabelo, segundo que não para no seu cabelo, pode ir pra casa, tá? Eu fiquei super feliz. Vejam que não tem expressão nenhuma, né? Os braços são colados aqui na lateral, porque eu ainda não domino a técnica de fazer esse movimento, tá? Que seja, né? E aí eu tenho a questão aqui dos pés, que eu tenho um pé na frente do outro. Para a escultura, ele já inicia bem, porque a escultura já começa com um certo movimento. Completamente estática seria um pé do lado do outro. Estática, um pé do lado do outro. Tudo bem? Quando eu coloco um pezinho na frente do outro, eu estou começando a ideia de movimento. Consegue entender? Então eles já começam com o movimento. Gente, não fica achando que a última escultura que eu for mostrar aqui, ela vai sair correndo, tá? Porque, né? É só uma questão de, né, movimento, mas fica parada. Deu para entender? É movimento, mas fica parada, né? Deu, tá. Tá aqui, ó. O que eu preciso de falar também é sobre isto. Essa azeitona. Ouçam. Vamos lembrar do seguinte, né? Vocês têm filosofia, sociologia, tudo isso que provavelmente fala sobre o ser humano. A gente tem que lembrar que na antiguidade clássica, a questão mais importante é o próprio ser humano. Tanto que os próprios deuses têm características humanas, não é? Então, o pensamento aqui ele é antropocêntrico. Essa palavra é tranquila para vocês. Antropocentrismo, o homem, o homem como a coisa mais importante. Tudo bem? Se eu tenho o homem como a coisa mais importante, eu preciso fazer uma coisa que qualquer ser humano na face da Terra precisa fazer, tá? Que é simbolizar isso. Tudo que a gente vive, a gente precisa simbolizar. Se a gente não simbolizar, isso não vai fazer efeito, a gente não grava. Por exemplo, carinho. Se eu dizer para vocês a palavra carinho e vocês não tiverem isso simbolizado através de ou um desenho ou uma ação, você não entende o que é carinho. Conseguem compreender isso? Sim? Então, o que os gregos pensaram? Vamos lá. O que representa o ser humano? Se eu for pensar de igreja, lembrem que naquela época não tinha Idade Média, tá? Mas eu vou tentar fazer esse exercício com vocês agora. Se eu pensar em Idade Média, eu tenho cruz para simbolizar, não tenho? Eu tenho peixe, né, que foi usado, né, como também a questão do cristão. Então, eu tenho vários outros símbolos para poder mostrar a religião. Questão da indumentária e tudo mais, principalmente a questão do crucifixo, tá? O que eu vou ter, então, para simbolizar a igreja? O que eu vou ter para simbolizar, então, o ser humano? Não há nada mais humano do que o próprio corpo. Existe alguma outra coisa mais humana do que o corpo? Pensa, se um dia você deixar de ter esse corpo, primeiro, você morreu, né? Aí você vira o quê? Fantasma, sei lá, assombração, Exu caveira, o que você quiser. Comida de verme, né? Segundo Augusto dos Anjos, que é ótimo. Conseguem perceber? Mas você deixa de ter o status de humano. Sim? Então, os gregos vão colocar, né,
como forma de representar a sua sociedade o corpo humano. Primeira coisa. Só que junto disso, vamos elencar palavras aqui, tá? Então a gente falou lá assim, ó, antropocentrismo. Tá? Ou seja, o homem como a coisa mais importante. Tudo bem? Quando eu uso essa palavra, automaticamente eu tenho que usar racionalismo, racionalidade, como você quiser. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência de buscar a razão e não a emoção. A emoção está mais ligada com essas questões relacionadas à fé. Então eu vou usar a razão. Se eu uso a razão, eu vou buscar a solução para os meus problemas aonde? Na ciência e não na igreja. Vocês conseguem compreender? Gente, eu não estou brigando com a igreja, tá? Cada um tem a sua fé. Vocês conseguem equilibrar isso bem. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que o povo está assistindo aula lá em casa, né? Por quê? Porque você faz a união das duas coisas. Não é? Fé e razão.